Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, estou gravando esse vídeo para antecipar um pouco, né, das discussões que nós vamos ter aí no nosso próximo tópico, né, que vai ser sobre armazenamento de dados e o gerenciamento de informações. Certo? Então, nós temos discutido bastante, né, ao longo das nossas aulas a importância, né, dos dados, da coleta de dados, né, do armazenamento desses dados, porque são eles que vão proporcionar aí a geração das informações, né? E as informações são essencialmente, né, aquilo que agrega valor para as organizações. Né? Temos discutido bastante também, né, sobre a oportunidade, né, que as organizações têm atualmente em termos de coleta de dados, né, principalmente pela disponibilidade, né, de dados em geral, né, sobre, enfim, diversos contextos, né, principalmente em decorrência aí de uso de dispositivos móveis, né, que podem armazenar informações, dos dados, dos metadados, né, que estão disponíveis aí a partir do nosso uso da internet, né. Então tudo isso é um terreno aí fértil para as organizações, né, coletarem dados e gerar informações a partir desses dados. Outro aspecto que eu tenho comentado bastante com vocês é a questão do preço, né, do custo do armazenamento desses dados. Né? Então, esse custo tem sido reduzido drasticamente, né? E novas ferramentas têm dado aí suporte, né, mais otimizado, mais eficiente a esse armazenamento, né, de dados. Então, isso também tem aumentado bastante aí a oportunidade, né, que as organizações têm para utilizar, né, esses dados e gerar informações, né, gerar valor a partir deles. E nesse tópico a gente vai falar um pouco mais especificamente, né, que tipo de estrutura são mais utilizadas, né, pelas essas organizações dentro do contexto de sistema de informação. Tá? Então, nessa nossa apresentação, vou falar um pouco sobre o armazenamento de dados, né, através de sistema de arquivos. Então, essa estrutura, né, de sistemas de arquivos, ela é precursora do que é, né, mais utilizado atualmente em termos de armazenamento, né, de estrutura de armazenamento. Certo? Então é interessante a gente observar, né, que elementos, que desafios surgiram aí, né, dentro desse contexto de sistema de arquivo e como esses desafios foram abordados, né? Pelas estruturas que são mais utilizadas atualmente, né? E que também, né, permite aí um insight sobre aquilo que vai acontecer aí ou que pode acontecer no futuro. Tá? Então, esses sistemas de arquivos são baseados em hierarquia de dados, né? A gente vai dar uma olhadinha nessa hierarquia. Vamos falar um pouco sobre a abordagem de banco de dados. Né? Então, a evolução desse sistema de arquivo foi basicamente uma abordagem voltada, né, para essa ideia de banco de dados. E, dentro desse contexto, nós temos aí, né, como amplamente utilizados atualmente pelos sistemas de informação, né, os bancos de dados relacionais, né, que são controlados aí por ferramentas específicas, né, que a gente chama de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né, ou SGBDs, né, aí de forma mais direta. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, como é que funciona, qual é a ideia por trás desses bancos de dados relacionais, né? Mas o próprio nome já diz, né? Eles são baseados na relação, né, entre os dados que são armazenados, certo? Então vocês vão, ao longo do curso aí, né, ver nas disciplinas mais voltadas para banco de dados questões mais específicas, né, sobre utilização, né, desses tipos de tecnologia. Por último, nós vamos dar uma olhada, né, em como utilizar, né, esses bancos de dados para aquilo que efetivamente, né, gera valor para as organizações, que é a tomada de decisão. Tá? E aí, dentro desse tópico, a gente vai abordar alguns contextos aí que, né, nós podemos caracterizar como emergentes, né, dentro desse assunto de armazenamento de dados, né, que é a questão de Big Data, né, ciência de dados, Data Science, né, também como é muito conhecido, armazém de dados, o Data Warehouse, o nome em inglês, armazenamento em nuvem, Cloud Storage, né, e mineração de dados e mineração web, né, Data Mining e Web Mining. Então são tópicos aí
que estão sendo amplamente discutidos, né? E, de certa forma, são utilizados aí pelas organizações para gerar, né, valor aí a partir de um conjunto de dados. Então, seguindo, né, como justificativa para que a gente estabeleça aí, né, a importância desse nosso estudo, né, do armazenamento de dados, nós discutimos que um sistema de informação, né, basicamente, ele coleta, né, processa e distribui, né, informação. Coleta dado, processa esses dados, né, e distribui informações, né? Então, lógico, né, nós já discutimos isso inicialmente. Existem diversas qualidades atreladas a essas informações, né, para que elas efetivamente agreguem valor para a organização, né? Então, de maneira mais genérica, né, essas informações elas têm que ser precisas, né? Ou seja, livres de erros, né, livres de inconsistências, e elas têm que ser geradas aí no momento em que são necessárias, né? Então, essas são características básicas, né, dessas informações. Então, ela é relevante quando é útil, quando é apropriada, né, e ela pode ser utilizada aí para o fim, né, pretendido pelas organizações, seja para algum trabalho específico, né, ou para tomada de uma decisão. Então, lógico, né, se a gente precisa, né, se nós necessitamos de informação com mais qualidade, né, nós precisamos de ferramentas que possibilitem, né, o alcance dessas qualidades. Então, é muito comum, né, que as organizações não consigam utilizar, né, não consigam gerar valor a partir das informações que são obtidas aí nos dados que elas possuem, porque esses dados eles não estão organizados, né, de uma maneira otimizada, né, ou estão dispersos aí entre diferentes tipos de armazenamento, né? E isso muito em função de sistemas de informação mal projetados, né? Então, uma vez que esse tipo de característica, né, das organizações, que é a estrutura de dados, ela agora passa, né, para os sistemas de informação, que são softwares, né? Então agora cabe a vocês, né, como profissionais de SI, serem responsáveis, né, pelo projeto de como essas informações elas serão organizadas, né? Anteriormente, essas informações elas eram físicas, né? Então, vocês podem perceber que até, né, a forma de apresentação, né, de vários ícones, né, que, de certa forma, fazem uma relação, né, com dados e informações dentro do nosso sistema aí computacional, eles são uma metáfora, né, para aquilo que existia anteriormente, né? Então você vê lá que um arquivo, né, um diretório dentro de um sistema operacional, principalmente no Windows, né, ele é representado por aquela pastazinha amarela, né, ou seja, uma referência àquela pasta que era antigamente utilizada para armazenar folhas, né? E quando você tem uma referência a um contexto, né, que agrega mais dados, mais elementos, você tem o próprio, né, aquele próprio gaveteiro de arquivos, né, que era utilizado anteriormente. Então, o que acontece é que aquela organização, né, que era proposta anteriormente, agora passa a ser nossa responsabilidade, né? Como profissionais aí de sistemas de informação, nós somos os responsáveis agora por determinar qual é a forma que esses dados precisam ser organizados para que eles possam ser utilizados aí pelas organizações para gerar informações que sejam úteis, ou seja, que tenham as qualidades aí que são exigidas delas pelas organizações, né, ou pela organização. Então, só para que a gente entenda um pouco, né, o contexto anterior, né, que foi aquele que, né, estabeleceu aí uma série de desafios que, de certa forma, né, são aí superados, enfim, né, lógico, né, superados, mas que ainda representam, né, uma certa complexidade por essas nossas abordagens mais recentes aí de armazenamento. Então, basicamente, os dados, né, dentro de um sistema computacional, eles são representados, né, que a menor unidade de representação de dados, né, que é utilizado é um bit. Então, um bit
basicamente ele assume um valor 0 ou 1. E uma coleção aí de 8 bits, né, é caracterizada por um byte. E aí, normalmente, né, dependendo da convenção estabelecida, né, esse conjunto, né, de 8 bits ou um byte, ele pode representar já um caractere, um símbolo ou um algoritmo. Né? Então, um algarismo. Né? Então, se vocês utilizarem alguma convenção, verificarem alguma convenção, né, específica, vocês vão verificar como representar, né, um determinado caractere e um símbolo através desse conjunto de 8 bits. Né? Vocês vão ver isso aí na disciplina de arquitetura, né, sistemas digitais, com o professor Maltar, provavelmente. Tá? E aí, dentro desse contexto de arquivos, né, um agrupamento desses caracteres ele forma uma palavra, certo? Então, um agrupamento de bytes, né, forma uma palavra, né, ou um conjunto de palavras, um conjunto de algarismos, né, certo? Então, esse conjunto de algarismos, né, ele forma o que a gente pode considerar como um campo. Né? E um conjunto de campos que são relacionados entre si formam um registro, né? E um registro de elementos do mesmo tipo é chamado de um arquivo. Então, só para que a gente tenha aí uma ideia, né, mais completa aí dessa hierarquia, né, que eu acabei de mencionar, nós temos aqui embaixo, né, na base, o bit, né, que pode ser 0 ou 1, o byte, que é a representação, né, através de uma cadeia aí, de um conjunto de bits, um campo, né, que é uma palavra formada aí a partir de vários bytes. Né? Então aqui, no caso, eu estou dando o exemplo do nosso curso, né, o curso de Sistema de Informação, ele é representado, né, nos sistemas da universidade, né, pela sigla SI, e ele tem associado a ele esse número, né, 39, certo? É o código do curso de Sistema de Informação, né, que vocês estão cursando. E um registro já é uma coleção, né, de campos, mas que estão relacionados entre si, certo? Então, nesse caso aqui, né, eu estou me referindo, por exemplo, a um estudante, né, que tem uma matrícula, que tem um curso, né, que realizou uma avaliação e obteve uma nota naquela avaliação. Ou seja, né, cada um desses elementos está relacionado ao outro porque pertence ao mesmo estudante. Certo? E a coleção de vários registros, né, forma um arquivo. Então, por exemplo, eu poderia aí ter dentro desse contexto de arquivo uma turma, né, onde eu tenho vários estudantes, né, vários registros que representam vários estudantes. Né? E num contexto mais amplo, nós temos o banco de dados, que é uma coleção aí de diversas perspectivas, né, de dados aí dentro do contexto da organização. Né? Então, por exemplo, na nossa universidade, eu poderia ter, né, uma perspectiva mais voltada para a questão acadêmica, né, como a gente está vendo aqui. Então, uma avaliação e uma nota está dentro do contexto mais acadêmico. Poderia ter uma perspectiva pessoal, né, por exemplo, os dados, né, pessoais de vocês que estão representados. Poderia ter uma perspectiva financeira e assim sucessivamente. Okay? E de forma mais específica, né, um registro que contém esses dados relacionados, né, como nós estamos vendo aqui, ele descreve uma entidade. Então, como nós vimos aqui, uma entidade pode ser uma pessoa, né, nesse caso um estudante, pode ser um lugar, pode ser um objeto, ou seja, eu poderia ter aqui, né, elementos relacionados a um determinado lugar, a localização geográfica dele, características dele, por exemplo, né, de um objeto e assim sucessivamente. Por exemplo, um produto, né, poderia ter aqui o código do produto, o preço, né, o valor daquele produto, a disponibilidade dele, etc. Tá? Então, cada elemento, né, desse registro aqui representa uma entidade e essas informações, né, sobre a entidade ou características, né, são chamadas de atributo. Né? Então, por exemplo, a matrícula é um atributo da entidade aluno, o curso é um atributo da entidade aluno, né? A avaliação é um atributo da entidade aluno e assim sucessivamente. Então, essa é a hierarquia que nós temos aí, né, de dados, que também é, né,
vocês vão ver de forma análoga e utilizada nessa abordagem que a gente vai estudar também de bancos de dados relacionais. Bom, qual era o problema com essa estrutura de sistema de arquivos, né? Não diretamente, né, relacionada a essa hierarquia, mas a forma como ela é utilizada, né? Então, tem uma figura, né, que representa um pouco melhor, né, esse problema que eu vou relatar. Então, os sistemas, né, de informação surgiram dentro das organizações com essa visão de arquivos, né, ou seja, armazenar os dados, né, e informações geradas a partir desses dados através do uso de arquivos. Então começou-se a criar vários sistemas, né? Por exemplo, poderia ter lá o sistema de contabilidade e finanças, sistemas de recursos humanos, venda e marketing, manufatura, logística e etc. Então, cada um desses sistemas, né, tinha o seu próprio sistema de arquivo, certo? E esses sistemas de arquivos eles eram independentes entre si, né, mas dependentes do sistema que eles estavam associados, né? Então, esse sistema de arquivos aqui, por exemplo, né, representado na cor verde, ele era dependente, né, desse sistema 1 e assim sucessivamente. Então, foi dessa forma que, né, os sistemas de informação, com base nessa ideia, né, de sistema de arquivos, começaram a ser construídos, né? Qual o problema que isso representa, né, essa independência, né? Então, nós já comentamos, né, anteriormente, que essa oportunidade, né, de gerar informação, ela passa pela possibilidade de integrar dados, né, de relacionar dados, certo? E essa independência aqui entre esses sistemas de arquivo, né, esses dados, ela impossibilita, né, de forma direta, né, essa relação entre os dados, né? Então, posso até conseguir relacionar, né, os dados que estão dentro de um sistema, mas dificilmente eu consigo relacionar dados que estão, né, em sistemas aí que pertencem a sistemas diferentes, né? Então, isso aí gerava uma ineficiência muito grande, né, em relação à geração dessas informações. Além disso, né, gerava uma grande complexidade para a própria manutenção desses sistemas, né? Então você tinha muitas vezes tecnologias diferentes, né, para cada um desses sistemas, certo? Então você precisava manter isso, né, de forma independente, com tecnologias diferentes, né? Então isso gerava uma certa complexidade, né, para que fosse tratado, né? E além disso nós tínhamos, né, outros problemas, alguns que são mais relevantes, né, dentro desse contexto de armazenamento, né? Certo? Que é a redundância e a inconsistência, né? Então, a redundância ela é caracterizada por ter, né, um dado duplicado em vários arquivos, né? Então, né, naquele exemplo nosso anterior, eu poderia ter lá o mesmo dado, né, duplicado em mais de um sistema de arquivo, né? Qual é o problema de fazer isso, né? A gente poderia pensar que ter o dado duplicado, né, seria até interessante, porque se eu perder o dado de um sistema, eu tenho ele, né, armazenado em outro lugar, né? Afinal de contas, né, isso aí seria o que a gente consideraria hoje em dia, né, como um backup, né, daquele dado. Só que nesse caso não funcionava dessa forma, né, porque nós não sabíamos, né, que esse dado ele estava replicado em 2 ou mais sistemas de arquivo. Então não havia esse conhecimento, né, os sistemas eram totalmente independentes. Então não tinha esse viés de backup. Na verdade, era justamente por ter essa independência, esse isolamento entre os sistemas, né, um não sabia o que o outro estava armazenando, então, né, não tinha como detectar ou identificar, né, essa existência duplicada, né, ou até mesmo, né, em mais de 2 lugares, certo? Então, lógico, né, ter esse tipo de redundância, né, que não serve nem mesmo para caso você, né, tenha uma perda de dados em um local, você utilize o de outro, né, é simplesmente um desperdício de recurso, né? Então você está ocupando espaço, né, de forma ineficiente, né? Você poderia aí ter outros dados ocupando aquele mesmo espaço e agregar mais valor para as organizações, né? Então a redundância de dados, né, quando a gente fala de redundância, sem falar do escopo de backup, né,
em termos de gerenciamento de risco, ela é prejudicial, certo? Porque, além de desperdiçar recursos, né, ela leva ao que a gente chama de inconsistência de dado, né? Então, quando eu tenho o mesmo dado em 2 ou mais lugares, né, eu sempre, né, esses dados eles não são estáticos, né? Os dados eles são atualizados constantemente, né? Dificilmente você tem um dado que nunca vai ser alterado, né? Então é comum que esses dados eles tenham uma certa dinâmica e precisem ser atualizados, né? E aí quando a gente tem dados, né, que são armazenados em 2 ou mais lugares, essa atualização precisa ocorrer de forma simultânea, né? Nesses 2 lugares, porque senão em determinado momento você vai ter um dado que se refere, né, à mesma, enfim, à mesma pessoa, por exemplo, ou mesmo estudante, né, que nós vimos anteriormente, mas que eventualmente são diferentes, né? Por algum motivo um sistema se atualizou e o outro não, certo? E aí gera um grande problema, né? Porque em qual desses, né, lugares aí a gente vai confiar que o dado ele é preciso, né? Ou seja, ele corresponde à verdade, né? Se a gente tem 2 dados distintos, né, que representam, por exemplo, o mesmo aluno, né? Imagina naquele exemplo anterior se nós tivéssemos 2 notas distintas, né, para a mesma avaliação, para o mesmo aluno, para a mesma disciplina. E aí, né, em qual das duas nós podemos utilizar efetivamente, certo? Então a inconsistência de dados ela ocorre por causa dessa redundância e ela é muito prejudicial, né? Justamente porque, né, o sistema perde aí, né, a sua principal característica, que é a de gerar informação que seja útil, né? Então você ter uma informação que você não confia, né? Ou seja, que você não sabe se é precisa, se corresponde à verdade, faz com que ela não seja útil para a organização, certo? Então, tomada de decisão com base nessa informação, né, não gera aí valor para a organização, certo? Lógico, além disso, a gente tem falta de flexibilidade, né? Aquela dependência entre os dados e o programa, né? O sistema que eu falei para vocês. A segurança também era bem complexa, né? Porque você tem essa dispersão, né, dos dados e aquela independência, né? Então, percebam, né? Todas essas características que a gente está falando, né, desses desafios que são apresentados aí nesse sistema de arquivo tradicional, de certa forma estão relacionados àquelas qualidades, né, que nós mencionamos anteriormente, né? Então, por exemplo, a falta de flexibilidade, nós discutimos anteriormente que uma informação, quanto mais flexível ela for, né, melhor para a organização, porque produzir uma informação tem um custo, certo? Então, quanto maior o valor que a gente consegue extrair, quanto maior o valor, né, que nós conseguimos extrair da informação, melhor, né? Porque o ideal é que o valor que a gente consiga extrair da informação seja maior que o custo, né, que nós tivemos para gerar aquela informação, certo? Para obter aquela informação. Então, essa é a premissa de todo o sistema de informação, né? Essa questão da economia, certo? Então, além daqueles problemas de inconsistência, né, como eu já mencionei, aquela dependência, né, dos dados com o programa. Então, os dados só eram basicamente acessíveis através do próprio sistema, né, que acessava, enfim, que gerava aqueles dados, né, que administrava aquele sistema de arquivo, né. Não tinha flexibilidade, então dificilmente você conseguia utilizar aqueles dados, né, para gerar alguma informação, por exemplo, um relatório que não tinha sido antevisto ou pensado anteriormente, né? A segurança é ruim, né? Baixo controle sobre os dados que estão espalhados, né, em diversos locais distintos, né? E aquela incapacidade, né, de compartilhar os dados devido àquela independência que eu mencionei, né? Então, a ideia do banco de dados, ela veio justamente para lidar com esses problemas, né, que a gente elencou anteriormente. Então, muitos desses problemas foram eliminados ou minimizados através dessa abordagem de banco de dados. Então, a ideia, né, mais ampla e mais genérica de um banco de dados é que ele representa uma coleção de dados, né, que é organizada, né, de uma forma específica, né, principalmente aí falando de um banco de dados relacional, né, nós temos esse conceito de SGBD. Então, é uma ferramenta, né, específica para
lidar com essa estrutura de dados e gerenciar ela de maneira mais otimizada. Né? E a ideia é que esse tipo de estrutura pode servir a diferentes sistemas, né? Diferentes aplicativos. E como é uma aplicação, um sistema bem específico, né? Ele pode lidar de forma mais eficiente, né? E centralizada com enfim, gerenciando esses dados. Né? Então isso, né, permite que a gente controle aí a questão da redundância e, consequentemente, o elemento de inconsistência, né, desses dados. Né? Então, basicamente, né, a principal, né, característica é que, em vez de você ter esses dados dispersos, né, eles são centralizados em um único lugar, que permite que você tenha, né, diversas visões distintas ou perspectivas distintas desses dados. Né? Então, eu posso ter lá uma perspectiva de benefício, uma perspectiva de folha de pagamento, certo? Que era justamente, né, o que acabava tendo aí, né, como consequência aqueles sistemas separados. Né? Nós, por exemplo, um sistema de recursos humanos, ele precisa, né, de determinado conjunto de dados apresentado, né, ou enfim, que é armazenado de uma forma específica. Né? Então fazia sentido você ter um sistema de arquivos, né, com características específicas para essas necessidades de recursos humanos. Então, o que essa ferramenta proporciona é justamente essa possibilidade de visões distintas a partir do mesmo conjunto de dados. Então, agora eu não preciso ter um sistema de arquivo com essas características específicas. Né? Essa ferramenta ela permite que eu gere características específicas a partir de um único conjunto de dados, de um único repositório. Certo? Então, essa é a principal característica, né, dessa ideia, né, de banco de dados. Né? E, por trás, né, dessa ideia do banco de dados, nós temos essas ferramentas que são ferramentas especialistas, né, os SGBDs. Certo? Então, todos os sistemas de banco de dados que vocês já devem ter ouvido falar, né? Oracle, tem SQL Server, Postgre, MySQL, né? Todos relacionais. Esses não são banco de dados, né? São sistemas gerenciadores de bancos de dados. Certo? Então, são ferramentas, são softwares que implementam uma estrutura específica para armazenar dados. Cada um deles tem as suas características específicas, né? Mas todos compartilham as mesmas características no sentido de como, né, proporcionar essas diferentes visões, né, ou essas diferentes perspectivas desses dados. Né? Então, nesse caso dos bancos de dados relacionais, né, que são implementados por essas ferramentas, nós temos uma linguagem comum que permite que a gente faça essas consultas. Né? Então, que é o SQL, que vocês vão estudar bastante aí, né, em outras disciplinas. Né? Então, quais são as principais características, né, que nós temos aí nesses sistemas gerenciadores de bancos de dados? Eles ajudam no controle da redundância e da inconsistência, né? Minimizam o isolamento de arquivo. Né? Então, em vez de ter aqueles vários sistemas de arquivos, né, isso é centralizado de alguma forma. Desacopla, né, os programas dos dados. Então, agora nós não temos um sistema apenas, né, capaz de acessar uma determinada estrutura, né, de dados. Certo? Todos os sistemas são capazes de acessar porque nós temos essa linguagem comum, né, que é implementada por todas essas ferramentas. Né? Então, isso faz com que o acesso, né, e a disponibilidade desses dados ela seja ampliada. Então, basicamente, né, qualquer sistema pode aí utilizar essa linguagem para realizar essas consultas, né, esse acesso, né, a esses repositórios. Né? Isso permite, né, esse gerenciamento mais centralizado, né, dos dados, que é muito interessante quando a gente está falando do contexto de sistema de informação, por tudo que já discutimos, né, certo? Quanto mais dados eu tiver, né, centralizados e relacionados entre si, maior é a minha oportunidade de gerar informação, né? Uma vez que informação, né, tem essa característica, né, de ser composta a partir desses fatos básicos que são os dados. Né? E esses sistemas eles têm ferramentas, né, que permitem a organização, gerenciamento e o acesso, né, a esses dados que são armazenados. Então,
basicamente, né, eles são estruturados através de tabelas que têm lá, né, os seus atributos, os seus campos, né? Então, são amplamente utilizados atualmente, né? Nós temos outras abordagens de banco de dados orientado a objetos, né? O NoSQL, tem uma outra visão, mas os bancos de dados, os SGBDs aí que implementam bancos de dados relacionais, ainda são amplamente utilizados, né? Principalmente dentro desse contexto relacional, né? Esses bancos, né, eles implementam tabelas que são bidimensionais, certo? Então nós temos as linhas, né, com uma perspectiva horizontal, e temos as colunas aí, né, com a perspectiva vertical, colunas representando os campos, né, e as linhas representando os registros, né? Até aí uma analogia com o sistema de arquivo que nós vimos anteriormente. A tabela, em essência, né, contém os dados sobre uma determinada entidade, né? Então, imagina, né, no nosso contexto aí do SIGA, com certeza nós temos, né, dentro lá do nosso sistema, um banco de dados relacional com uma tabela, né, estudante, com uma tabela discente, com uma tabela aluno, né? Então, essa estrutura ela armazena os dados de vocês, né? Assim como nós temos também uma tabela lá docente que armazena os dados do docente e assim sucessivamente, certo? Então, uma característica, né, desse tipo de armazenamento é que nós sempre temos uma coluna, né, dedicada à identificação, né, de um registro, certo? Então, toda coluna, toda tabela, né, tem uma coluna dedicada à identificação de um registro. Então, isso significa que nessa coluna, né, cada registro tem uma identificação específica. Então, isso é necessário para que a gente possa identificar unicamente, né, uma entidade daquela que é representada por aquele registro, né? Então, por exemplo, né, no caso dos discentes, nós temos a matrícula, né, como um identificador único, certo? Então, é necessário, né, que a gente tenha esse identificador único para fazer para fazer uma busca, né, para fazer uma correlação desses registros, né, que são armazenados aí numa tabela, né? E, como eu mencionei, né, uma característica que é uma das principais aí desses tipos de sistemas, né, é que eles são relacionais, né? Ou seja, a tabela ela pode possuir uma relação com outras tabelas, certo? Então, através desse relacionamento, né, com outras, nós temos o conceito de chave estrangeira, né? Então, e aquele registro, né, que eu falei para vocês, desculpa, aquela coluna, né, que eu mencionei para vocês, que é um atributo, pode ser chamado de atributo também, que identifica unicamente um registro, é chamado de chave primária, né? Então, só para que vocês tenham uma noção, né, um pouco mais detalhada aí do que eu estou falando, aqui nós poderíamos ter, né, nesse exemplo, nós temos, né, nesse exemplo, uma tabela falando sobre fornecedores, né, que armazena as informações de fornecedores, né, de uma determinada organização. Então, eu tenho um código atrelado, né, a cada um desses fornecedores, ou seja, essa minha coluna aqui ela é minha chave primária, certo? Ela é única para cada fornecedor. Nós temos lá uma coluna falando sobre o nome, né, um atributo do nome, um atributo da localização dele, né, em função da rua, da cidade que ele está, do estado que ele está, né, e do seu CEP, certo? Então, essa tabela aqui, ela tem colunas, atributos, né, que são relacionados ao fornecedor, e cada linha dessa aqui, ou também chamada de tupla ou registro, né, representa um fornecedor, certo? E eu posso ter, né, também nesse meu banco de dados, né, as partes ou as peças, né, por exemplo, que são vendidas pelos fornecedores, né? Então, por exemplo, posso ter um espelho lateral, posso ter um compressor, uma trava da porta, uma maçaneta e assim sucessivamente, né? Então, tenho partes que são, enfim, elementos aí, componentes que a minha organização utiliza, e os fornecedores, né, que me permitem aí comprar essas partes.
né? Mas eu preciso dessa relação, né? Ou seja, eu tenho que saber qual fornecedor ou quais fornecedores, né, têm disponíveis determinada parte, certo? Então, para isso, eu preciso fazer uma relação, né, entre a minha parte e o meu fornecedor. E essa relação ela é feita através da chave primária, né? Então, aqui na minha coluna fornecedor, né, fornecedor ID, eu tenho o código do fornecedor que vende aquela peça, certo? Por exemplo, espelho lateral é vendido aí por esse fornecedor, que também vende a trava da porta e assim sucessivamente, certo? Então, se eu quiser, né, buscar lá um fornecedor que tem determinada peça, eu posso fazer uma busca, né, de forma mais específica pela perspectiva de fornecedor. Então, ó, eu quero saber o fornecedor JP Corp, né, quais as peças que ele vende, certo? Então eu posso pegar esse ID, fazer uma busca nessa tabela aqui por esse ID e ver quais as peças que são vendidas por ele. Ou posso ter a perspectiva de peças, né? Quero comprar uma peça que é uma maçaneta, por exemplo, e quero saber qual é o fornecedor, né, que disponibiliza aquela peça para mim. Então venho aqui na, na parte, né, na tabela de parte e verifico, né, lá no meu registro da maçaneta qual é o fornecedor que permite que eu compre ela, né? E além disso ainda tem o preço aqui daquela parte, certo? Então vejam, né, duas perspectivas distintas. Uma uma perspectiva de comprar uma parte e a outra de saber qual fornecedor disponibiliza determinados componentes, certo? Ou a localização de um fornecedor, por exemplo, para calcular o frete, né? Ou o custo que eu terei aí de transporte, certo? Então, é um tipo de armazenamento que permite essas relações, que abre aí um escopo bem amplo, né? Bem mais flexível de uso desses dados aqui para gerar informação, certo? E para montar, né, essas consultas aí que são mais flexíveis, como eu mencionei para vocês, nós temos uma linguagem específica, né, que é o SQL, certo? Então, a linguagem SQL ela é padrão, né, para todos os SGBDs relacionais, certo? Então, nós temos lá a mesma ideia, né, de uma linguagem de programação, só que essa é uma linguagem específica para consulta, certo? Em bancos de dados relacionais. Então vocês vão ver lá que nós temos as palavras-chave, né? E os elementos aí que compõem a consulta. Então, por exemplo, a palavra-chave select, né? Ela especifica que eu estou fazendo uma consulta de seleção, né? Então eu estou selecionando, nesse caso aqui eu especifico, né, quais são os campos, né, os atributos que eu quero selecionar, certo? Digo da onde, né? O from também é uma palavra-chave que especifica quais as tabelas, né, que serão consultadas, e a palavra-chave where, né, aqui no final, permite que eu especifique, né, a relação que eu vou utilizar, né, para fazer essa consulta, né? Então aqui eu estou dizendo que, olha, a, o, o, o campo, né, lá, fornecedor ID da minha tabela parte, né, ele tem que ser igual, né, ao ID do fornecedor lá da minha tabela fornecedor, certo? Então, e, né, além disso, eu quero uma parte que tem, né, ou uma peça que tem o ID 125, né, ou uma parte que tem o ID aí de 181. Né? Então, essa consulta vai me retornar uma tabela, né, que é uma visão, certo? Que é uma tabela específica. Essa tabela ela não faz parte do meu armazenamento, né? Ela só existe dentro do contexto dessa consulta. Então essa tabela ela vai ter lá o ID da parte, né? Que foi o que eu pedi, certo? Vai ter o nome daquela parte, vai ter o preço, que foi o que eu pedi, o nome do fornecedor, certo? E no final aqui a cidade do fornecedor. Então vejam que essa tabela ela não existe lá no meu banco. Ela foi montada a partir dessa consulta que eu fiz. Então, um exemplo da flexibilidade, né, que esse tipo de representação possui. Né? Então, eu não preciso pensar em todas as minhas necessidades, né? Eu só preciso ter esses dados lá estruturados de uma forma que permita, né, que eu possa realizar consultas desse tipo.
né? Fazendo essas relações. Okay? Então, isso daqui, né, que a gente está falando, essas relações e essa representação, né, esse é o nosso papel, né, o papel do profissional de SI, identificar qual é essa estrutura e criar, né, essa estrutura de acordo com as necessidades dos sistemas. Certo? Então, como nós vimos ali, né, esse tipo de estrutura, ela pode rastrear, né, transações que são básicas, né? Posso ver, por exemplo, um pagamento a um determinado fornecedor, os pedidos que foram realizados, né, quais clientes eu tenho cadastrados, né, e o pagamento de um funcionário, o salário de um funcionário, por exemplo. Mas eu também posso, né, gerar informações a partir dessas consultas, né, para tomar decisões melhores. Então, por exemplo, eu posso, através de uma consulta, determinar qual é o meu cliente mais lucrativo. Então, eu vou ter uma tabela cliente, vou ter lá uma tabela pedidos, certo? E nessa tabela pedidos eu vou ter todos os pedidos que todos os clientes fizeram, né? E os valores relacionados a esses pedidos. Então, eu posso montar uma consulta específica para ordenar, por exemplo, qual cliente que realizou o pedido, né? Um conjunto de pedidos que enfim, soma aí o maior valor, né? Certo? Então, isso é possível através daquela linguagem SQL, certo? Então, eu posso também verificar qual é o produto que foi mais vendido, né? Qual o produto que tem maior lucro e assim sucessivamente, certo? Então, esse tipo de representação aí apresenta uma flexibilidade muito grande, né? Mas, lógico, né? Nós precisamos aí estruturar o nosso armazenamento para que isso seja possível, né? Então, vocês vão ver que esse não é um trabalho simples, né? Então, requer aí um certo conhecimento que vocês vão detalhar aí ao longo das disciplinas de banco de dados, né? Acho que vocês têm 3 disciplinas de banco de dados aí, pelo menos, né? Durante o curso, terão aí durante o curso, né? Então, aí passando, né, para outras, né, outras tecnologias, né, outras abordagens aí que surgiram, né, mais recentemente, né, apesar de já estarem aí no contexto, né, dos sistemas de informação já há algum tempo, né? O primeiro é o Big Data, né? A gente já falou um pouco sobre Big Data, acredito que em outras apresentações, mas a ideia do Big Data é que, com essa oferta, né, de dados que nós temos aí em decorrência das redes sociais, né, o uso de internet, de dispositivos móveis, né, enfim, internet das coisas também, né, o uso de sensores e tudo isso, certo? Então, isso representa um aumento expressivo aí na geração de dados, né, que nós temos dentro do contexto de sistema de informação, certo? Esses dados eles podem ser não estruturados, né? Então, por exemplo, um texto é um dado não estruturado, é muito mais difícil, né, da gente analisar um texto, recuperar alguma informação ou um dado que esteja num texto, ou semi-estruturados, né? Então, tem alguma estrutura, mas que ainda assim não é algo formal, certo? Então, esse tipo de dado ele não é adequado a um SGBD relacional, certo? Então, o SGBD relacional, como nós vimos, ele trabalha no sistema de linhas e colunas, tá? E o termo Big Data ele se refere justamente, né, a esse conjunto de dados, né, enorme, que muitas vezes não é estruturado, certo? Na maioria das vezes, né, a maior parte não é estruturada, né? Imagina um post numa rede social, né, um tweet, por exemplo, né, que a referência que eu faço aqui embaixo, né? Isso não é um dado estruturado, né? Para reconhecer que tipo de informação eu tenho, que eu posso gerar a partir de um tweet, né? O que um tweet fala, isso não é tão simples quanto montar uma consulta, né, que vai fazer uma relação entre duas ou mais tabelas, certo? Então esses dados, né, eles estão além, né, pela sua característica, né, de não serem estruturados e também pelo volume, né, pela quantidade, normalmente eles não são tratados aí através dessa estrutura que a gente falou de um SGBD, né? Então, além dessa capacidade, certo? Então,
Um Big Data não se refere, né, a nenhuma quantidade específica, né, de petabyte, exabyte, né, ou quantidade de terabytes. Não tem, ó, passou disso, é um Big Data, né? Mas normalmente está aí já acima dos terabytes, né? Ou seja, dentro do contexto de petabytes ou exabytes, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais adiante o que significa. E só para que vocês tenham uma ideia, né, desse contexto de Big Data, né? Tem aí um dado que é de 2018, né? Ou seja, já tem 5 anos. Então, muito provavelmente, até pelas novas características, né, do Twitter, que permite o uso de mídias, né, de foto, de imagens e de vídeos, esse tipo de informação já deve estar bem desatualizada, né? Mas ainda assim já dá uma boa ideia, né, da quantidade de informação aí, de dado, né? Melhor dizendo, que é gerada a partir dessas redes sociais, né? Então, tamanho lá, ainda que o tweet tinha, né? Hoje em dia já está mais flexível, mas tem aquele tamanho mais limitado e era só texto. Ainda assim, nós tínhamos aí 12 terabytes, né, por dia sendo gerado, né, com dado de 2018. Certo? Então, isso por dia, né? Então, imagina em um ano, 2 anos, né, de dados, né, gerados aí a partir dessa rede social, né? E isso uma rede social simples, né, com texto e quantidade de caracteres limitado. Imagina uma rede social onde você tem diversos tipos de mídia. Imagina uma plataforma onde você pode fazer, né, onde esse vídeo, né, vai estar disponível para vocês, onde a gente pode fazer o upload de vídeos, né, como o YouTube. Imagina a quantidade de dado que essas plataformas não recebem diariamente. Né? Então, para lidar com essa quantidade de dados, né, essas plataformas elas têm que utilizar ferramentas específicas. E por que que essa grande quantidade de dados, né, ela é importante para as organizações? Né? Porque elas podem, através de identificações de padrão, né, uso de elementos aí de técnicas estatísticas, elas podem revelar aí, né, algumas anomalias que são relevantes, algum insight, né, sobre determinado comportamento de clientes. Né? Então, por exemplo, se eu tenho dado de 10 clientes, né, sobre as compras de 10 clientes, dificilmente eu vou conseguir, né, identificar uma tendência, né, de venda de determinado produto ou de um outro produto. Né? São poucos clientes, né? Então isso vai ser bem disperso. Mas se eu tenho os dados aí de milhões de clientes, né, eu já consigo identificar tendências de forma muito mais precisa, né, do que com 10 clientes. Certo? Então, padrões climáticos, a mesma coisa, né, para que a gente possa prever, né, determinados eventos aí climáticos, só estudar dados, né, de um tempo curto, né, ou poucos dados não é relevante, né? Mercado financeiro e assim sucessivamente. Então, quanto mais dados eu tenho, né, mais precisas são aí as informações que eu consigo gerar a partir desses dados, né? Principalmente dentro desse contexto de um insight, né? Ou seja, uma tendência ou tentar prever alguma coisa a partir de um histórico, certo? Então, isso é interessante para as organizações, né? E elas não conseguem utilizar essas ferramentas mais tradicionais para gerar valor a partir desses conjuntos, né? Até para gerenciar esse conjunto, né, é preciso de um conjunto de novas tecnologias. Então, é muito comum que dentro desse contexto, né, de Big Data você tenha, lógico, né, você tem técnicas mais generalistas, né, mas acaba que cada organização ela desenvolve, né, a sua própria ferramenta, né, porque são contextos muito específicos. Certo? E aqui embaixo tem uma tabela, né, só para que a gente entenda aí a proporção que a gente está falando. Né? Então, hoje em dia, a gente trabalha aí, né, comumente na casa dos gigabytes, do terabyte, né? Mas um petabyte já está lá na casa de 1000 terabytes, né? 1024 terabytes. E um exabyte, né? 1024 petabytes. Certo? Então, é comum, né, a gente falar aqui desse nível, né, de complexidade quando a gente está falando de Big Data, né, petabytes e exabytes. Certo? Para essas redes sociais, né, é comum trabalhar nesse nível aí de informação, de dados. Né?
Outra abordagem interessante, né, é esse contexto de data warehouse, o armazém de dados. Né? Então, novamente, né, isso remete àquele nosso problema de você ter dados distribuídos, né, de fontes distintas e acaba que esses dados ficam distribuídos. Então, mesmo que né, dentro do contexto de banco de dados, né, a perspectiva seja de centralização, né, num contexto mais amplo organizacional, né, se a gente imaginar, por exemplo, uma multinacional, não é razoável, né, você ter bancos de dados centralizados, né, para né, todas as aplicações aí dessas organizações, né, em todos os lugares em que elas atuam, certo? Então, dentro desse contexto, né, onde você tem uma distribuição, principalmente geográfica, né, de organizações, e essas organizações, né, querem usufruir, né, dessa mesma, né, relação entre os dados para poder gerar informação, nós temos esse conceito de data warehouse, certo? Então, a ideia é que você tem, né, uma perspectiva de centralização em um outro nível, né? Então, em vez de ser só vários sistemas, né, dentro de um contexto menor, mais localizado, né, você tem essa centralização num contexto muito mais amplo. Né? Normalmente a nível mundial. Né? Essas organizações multinacionais têm esses data warehouses, esses armazéns de dados, onde elas armazenam aí dados, né, de diversas fontes, né, espalhadas aí, das suas filiais espalhadas pelo mundo. Certo? Então, a ideia é similar, né? Certo? Então, ter essa centralização, uma combinação de dados aí de diversas fontes para gerar informações com maior qualidade, né? Ainda do que as que poderiam ser geradas anteriormente, né? Com esses bancos de dados mais descentralizados. Tá? A mineração de dados está relacionada também ao que a gente viu lá, né, ao conceito de Big Data. Né? Então, a ideia da mineração de dados é encontrar, né, padrões, certo? É encontrar relacionamentos, né, em grandes conjuntos aí de dados. Né? Então, encontrar esses padrões, encontrar esses relacionamentos e, a partir disso, né, inferir regras, né? Ou seja, né, tentar encontrar tendências, né, para prever um comportamento futuro, né, para prever o comportamento de pessoas, né, enfim, de eventos naturais e assim sucessivamente. Então, isso é muito importante para as organizações. Né? Então, se uma organização ela consegue identificar, né, antever, né, uma tendência de consumo, por exemplo, isso tem muito valor, né? Porque ela pode preparar o seu modelo de negócio, o seu produto, né? Ou os seus serviços para serem adequados a essa tendência. E assim ela ganha competitividade, né? Frente às demais aí, só fazendo uma referência ao modelo de Porter que nós vimos, né? E né, essas decisões aí são tomadas com padrões e regras, né? E normalmente as operações, né, que são utilizadas para gerar esses insights, né, são associações, né, classificação, cluster, né, agrupamento de informação, certo? Tratamento estatístico, certo? E previsão aí com base nessas operações. Né? Aqui tem só os exemplos, né, daquelas operações. Né? Então, associação, normalmente a gente menciona, né, quando elas estão relacionadas a um único evento. Né? Então, acho que o exemplo ajuda a esclarecer o que significa uma associação. Tá? Então, quando um determinado produto ele é comprado, outro relacionado é comprado 65% das vezes. Né? Então, isso é uma associação. Veja que isso é extremamente relevante para o comércio eletrônico. Né? Então, acredito que a maioria de vocês já devem ter presenciado isso. Né? Você está comprando um produto, aí você escolhe o produto, coloca lá no carrinho, né, vê as informações dele e logo abaixo, normalmente, esses sites mostram lá, ó, normalmente quem compra esse produto também compra esses outros aqui. Né? Então, percebam que isso é muito importante para a organização. É, né? Uma oportunidade dela vender não só um produto, mas um conjunto de produtos. Certo? Então, isso ela consegue fazer a partir dessas associações. Né? Então, elas verificam se há alguma relação, né, entre a compra de produto e outro. E isso só é possível se elas utilizarem aí milhões, né, ou milhares de outros eventos aí que ocorreram ao longo do tempo. Tá?
E isso é uma associação, né? E as sequências elas são ligadas dentro de um intervalo de tempo, ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, quando uma casa é comprada, né, 65% das vezes uma nova geladeira também é comprada, né, no intervalo de 2 semanas. Então isso é muito importante, né, porque uma organização que tem acesso a essa informação, né, de quem comprou uma casa e comercializa a geladeira, ela pode fazer, né, uma, uma divulgação mais direcionada, certo? Que ela tem grandes chances aí de vender o seu produto, certo? E a classificação ela reconhece padrão, né, que descreve um determinado grupo, né, a que um item ele pertence. Então, por exemplo, né, uma operadora de telefonia ela pode, utilizando uma classificação, prever, né, aqueles clientes que vão solicitar portabilidade, né? Então, existe um grupo de clientes que solicita portabilidade, né? Então, se a companhia telefônica ela conseguir identificar uma pessoa que se encaixa nesse grupo, né? Então ela está identificando, na verdade, uma pessoa que tem uma grande tendência a pedir a portabilidade, certo? Então ela pode ir oferecer alguma vantagem para essa pessoa para que ela não faça parte efetivamente do grupo que pediu a portabilidade, ou seja, saiu da organização, né? Então essa é a ideia de classificação, né? É, e o agrupamento ele é anterior, né? É similar à classificação, mas a gente ainda não tem a definição de grupo, né? Então, por exemplo, pode ser a ideia do agrupamento encontrar um grupo, né? Ou seja, clientes que têm características aí para com características, né? Que consomem determinada categoria ou determinado produto. Então, se ele conseguir encontrar esse grupo, né? Ou seja, características similares de clientes que consomem um produto, né, ele consegue identificar outros que estão propensos a consumir aquele mesmo produto, certo? E a previsão, por último, né, utiliza aí um conjunto em série de valores, né, para inferir outro conjunto, né? Então, por exemplo, né, encontrar padrões aí para determinar a quantidade de vendas num futuro, certo? Então isso é muito importante, né, para organização aí, para que ela possa se estruturar, né, em termos de planejamento ou de estratégia, certo? Bom, aquela era a mineração de dados, né? E a gente está falando aqui mais de um conceito mais específico, né, de mineração, que é de texto, né? E texto, né, por definição e por natureza, é um dado que não é estruturado, certo? Então, é muito mais difícil, né, da gente analisar um texto, da gente recuperar elementos de um texto do que aqueles elementos ou aqueles dados que estão estruturados ou organizados, né, de uma maneira mais formal, certo? Mas, por outro lado, né, é muito interessante se a gente conseguir fazer isso, porque, né, mais de 80% aí das informações organizacionais, né, que são interessantes para fazer aquele tipo de análise que nós comentamos anteriormente, elas estão em formatos de texto, né? Então, por exemplo, e-mails, relatórios, né, conversas através de rede social, isso tudo é texto, né? Então, se a organização ela quiser analisar, né, realizar a análise desse tipo de material, ela precisa utilizar técnica específica, né, de mineração de texto, certo? Então, exemplos, né, e-mails, memorandos, transcrições, respostas a pesquisas, né, a própria rede social, né, como analisa um conjunto, por exemplo, de tweets, né, que era o que a gente estava utilizando como exemplo, e detecta determinada tendência, né, de compra, por exemplo, ou determinada tendência de comportamento, certo? Então isso auxilia muito, né, se for possível realizar, né, auxilia bastante as decisões de negócio. Então aquelas organizações que conseguem inferir, né, a partir desse tipo de material, né, determinados comportamentos, elas ganham aí vantagem competitiva em relação às outras, né? E as ferramentas, né, de mineração de texto, elas auxiliam, né, as empresas na realização de análise desses dados, né? Um exemplo comum aí, né, é um software de análise de sentimento, né? Então é aquele que consegue identificar comentários, né, num texto, numa mensagem, numa rede social, né, e
identificar aí se esse comentário ele é favorável, se é desfavorável, se as pessoas estão satisfeitas com um determinado produto ou com uma determinada organização, né? Então esse tipo de análise ele é extremamente importante, né? Até mesmo para a organização determinar aí a sua relevância, né? A relevância de um produto, né? Ou de um serviço, né? Então a característica mais específica do texto é essa, né? É um dado que não é estruturado. E dentro desse contexto, né, também não estruturado, ou a gente pode até considerar semi-estruturado, né, porque tem uma certa né, codificação por trás, é a web, certo? Então, toda a página da web, ela é uma fonte que pode ser minerada, certo? Quando vocês visualizam lá um site na web, né, vocês podem, na maioria dos todos os navegadores têm, né, a ferramenta para você visualizar o código-fonte, né, daquele site, certo? Então, na verdade, a visualização de um site, né, é o seu navegador que interpreta um código, né, e esse código ele é voltado para a apresentação, né? Então, quando eu visualizo uma página na web, meu navegador ele manda uma requisição para determinado servidor, esse servidor retorna um determinado código e apresenta ele para mim. Em vez de eu apresentar aquele código visualmente para a pessoa, eu posso tentar extrair daquele código uma determinada informação, certo? Então, para isso, por exemplo, eu utilizaria aí uma abordagem de mineração na web, certo? Então a ideia é similar, né? Tentar extrair aí a partir, né, do conteúdo, identificar padrões, né? E extrair algum dado e relacionar esses dados, né? Para que a gente possa extrair informação, certo? Então, de maneira geral, né, só para que vocês tenham uma ideia, o Google faz isso, né? A própria Wikipedia usa esse tipo de recurso, né? Então, o Google ele tem lá, dentre as diversas, né, características aí de um algoritmo, né, de ranqueamento de página que é extremamente complexo, né, mas uma das características que ele utiliza é justamente a quantidade de links que nós temos para determinada página. Como é que ele sabe que uma página tem uma determinada quantidade de links apontando para ela, né? Ele pesquisa varre toda a internet, né, olhando os links que tem, né, disponíveis e vai identificando aquelas páginas que são, né, mais referenciadas, né? Então isso indica aí uma determinada popularidade de uma página ou de um determinado documento, certo? Então esse tipo de análise é bem utilizado, né? Bem interessante se puder ser realizado, né? E por fim aí, né, nós temos, vocês já devem ter ouvido falar desse contexto de data science, né, ou ciência de dados. Também está relacionado, né, a, esse contexto de Big Data, né, onde a gente tem vários dados, né, mas é uma disciplina um pouco mais abrangente, né, não está diretamente relacionada à mineração de web, né, ou de texto, ela é mais ampla que isso, mas a ideia é que a gente utilize técnicas estatísticas, né, e algoritmos de inteligência artificial, principalmente aprendizado de máquina, né, que é uma técnica de inteligência artificial, né, isso tudo através de scripts para interpretar, né, analisar dados e interpretar para, né, gerar informação, né, responder questão específica, resolver problema, né, e gerar informação para tomada de decisão, certo? Então a ideia da ciência de dados é isso, né, foco no uso aí de técnicas estatísticas para extrair alguma informação de um conjunto de dados, né, seja ele estruturado ou não, né? Na maioria das vezes, a gente, quando fala de ciência de dados, está trabalhando num contexto de big data, né, e de dados não estruturados, certo? Que são aqueles que apresentam um desafio maior, né, para serem aí minerados, né? Não é à toa que o termo é mineração, certo? Para que justamente para representar o esforço que é, né, certo? Enquanto a gente estava falando no contexto relacional, né, de consulta, aqui a gente está falando de minerar, né? Para que a gente tenha aí essa analogia, né, com a mineração, é justamente para trazer essa perspectiva de esforço, né, que é necessário para a obtenção da informação. Ela não está simplesmente ali disponível, né? Você precisa ir lá e minerar para obter essa informação, certo? Então é isso, pessoal.
era uma apresentação mais para dar uma visão geral, né, para vocês dessa área de armazenamento de dados. Na nossa próxima aula eu devo, né, abordar aí mais alguns aspectos, né, que foram comentados nessa apresentação, mas fica aí, né, como material para vocês terem, né, de referência sobre o assunto, certo? Então, agradeço aí a todos que assistiram e até a próxima aula.